O seu Código Aberto está no ar. Prepare-se para viver com a gente fortes emoções nesses próximos minutos, estudando a Palavra de Deus de um jeito diferente, criativo, curioso e único, como só aqui no programa Código Aberto a gente consegue fazer. Seja muito bem-vindo, jovem. Como é que foi tua semana? Como é que foram teus sonhos, tuas decisões tomadas? Você está empolgado? Eu sei que sábado à tarde bate aquele soninho, mas se você está vendo alguma das reprises, também seja muito bem-vindo, porque aqui na Novo Tempo a gente abre o coração. E esse é um programa informal. É um programa que a gente não vem aqui treinado, encenando, a gente vem aqui para abrir o coração junto com a Palavra de Deus e discutir com você aquilo que Deus sonha para cada um de nós. É o seu programa Código Aberto no ar e eu já começo lembrando a você de que nós temos o nosso Facebook, onde junto com o teu dispositivo portátil, pode ser smartphone, pode ser no teu notebook, no teu tablet, você pode participar com a gente de uma campanha mundial de jovens apaixonados pelo céu. Entra no nosso Facebook, aparece agora o endereço. Todo dia tem um recadinho para você, é o Selfie do Código, para você curtir, para você compartilhar, para você opinar e para você participar aqui com a gente desses sonhos de cada vez mais ter Jesus no coração. E uma juventude apaixonada pelo céu é uma juventude que revoluciona a terra. Por isso que a gente está aqui para mais um programa juntos. Eu já vou apresentar os nossos convidados que já fazem parte da família Código Aberto. 4 sábados é bom demais. Pastor Tiago, tudo certinho? Tudo em paz, está acostumando já, né? 4 Pastor, sábados. e olha, eu acompanho você no Instagram e vejo que a moçada curte ali teu ministério nas universidades que nós temos, né? Pastor, estamos curtindo juntos, viu? Parabéns, estamos todos pastor. curtindo juntos. Pastor, essa Vamos semana lá. eu preciso falar uma coisa. Porque essa semana eu completo 7 anos de casado. Olha, essa semana eu faço 7 anos e eu preciso... Misericórdia dela, então, hein? Ela tem tido Qual é o paciência. nome dela? Flávia. Flávia. Parabéns, Teu viu, Flávio, recadinho, para vai lá. você. É, parabéns. Flávia, Meus pô, sentimentos Deus te também. abençoe muito, muito feliz por esses 7 anos e que Deus continue nos abençoando e nos dê outros 70 e a eternidade toda. Ela é meu córtex pré-frontal, assim, ela que me dá Gente, juízo. Que declaração. Você é o meu córtex pré-frontal. Eu não tinha Adorei o ouvido seu isso ainda. elogio. Eu acho que eu vou usar no futuro. Gostei muito. Aí, ó. Parabéns, Thiago. Então, Deus abençoe muito o teu ministério. Rapidinho, mais você romântica. trabalha com jovens. O que um jovem pode fazer fora da igreja durante a semana que você tem feito algumas ideias bacanas, colocando o jovem no centro das atenções da sociedade, falando de Jesus? Eu acho que ele simplesmente tem que olhar, talvez, em volta e perceber algumas coisas que tem na cidade dele. Por exemplo, toda cidade tem uma comunidade terapêutica para dependentes químicos, toda cidade tem um abrigo de crianças, quase todos os lugares na região das igrejas, dos jovens, existe, por exemplo, pessoas que estão impossibilitadas de sair, de ir e vir, e dá para se fazer um ministério visitando essas pessoas, independente se são da igreja ou não, mas dando assistência para elas. Um abraço grátis. Um abraço grátis, né? Desabafo. Fazer o abraço, o desabafo, entregar coisas que atendam a necessidade das pessoas. Por exemplo, tem o pessoal lá da Vila Olímpia que faz, a gente tem feito lá também a água na balada e outras coisas. São coisas que... O que é o água na balada? Vamos explicar para o nosso telespectador. Acho que o Rochael tem mais propriedade, inclusive, para explicar. Olá, primeiro, né? Vamos apresentar então o Rochael, já pulamos aqui a ordem, não tem problema não. Rochael, 4º sábado junto com a gente, teu sorriso, tua simpatia e comunicação são sempre bem-vindos, mas agora fale da água na balada, né? Água na Balada é um projeto que está dentro de um programa, de um pool de ações chamado A Gente Cuida. A ideia é porque ele fez, a gente cuida. E a gente sai para a rua ou para os lugares onde as pessoas precisam, a gente se mistura para cuidar das pessoas e conquistar as pessoas para Cristo. Na ideia de que se elas gostarem de mim, Claro que sim. elas vão gostar do Cristo que está em mim. E o Água na Balada, a gente sai no sábado à noite e vai para sinais de trânsito que são próximos à balada. ali Então em é São no Paulo. sinal de trânsito, Não não é lá dentro. Não é lá dentro da balada. Ah, ok, tá. A ideia é assim, o pessoal que está indo, se a gente distribuísse a água na frente da balada, o pessoal talvez beberia e jogaria a garrafa fora. E na garrafa tem um rótulo falando, ó, beba água, que a água faz bem, se você beber bebida alcoólica, tome água e tal. E no cantinho tem a nossa fanpage. Então a ideia é que a pessoa curta a ideia de ganhar uma água no sinal de trânsito que está indo para a balada, e lá assim, ó, curta a nossa página. Ao curtir a nossa página, a gente entra em contato com ele e começa o relacionamento. É um projeto missionário. É um projeto missionário de misturar com as pessoas. Não é o fim do projeto, é o começo do projeto. Sal da terra, mas não farinha do mesmo saco. Exatamente. A gente entrega a água no sinal de trânsito enquanto a pessoa está indo para a balada ou voltando da balada. Parabéns. E aí a pessoa pega a água, está o rótulo do A Gente Cuida,
tá ali o rótulo, a nossa fanpage, quando a pessoa curte, a gente começa a conversar com ela, a partir de estabelecer relacionamento. Na verdade, é só criar simpatia e fazer as pessoas gostarem da gente, é o começo do Evangelho. Bom demais, já vamos abrir aqui um espaço, já quebramos todo o roteiro do programa, desculpa a produção, mas olha, entra no nosso Facebook agora e quem sabe sugira outros projetos missionários para os nossos jovens. Para você, telespectador, que está curtindo com a gente, ou internauta, olha, abraço grátis, é desabafa, é você ir nos lugares diferentes, é você ir no meio de uma rua à noite e ajudar as pessoas. O que você tem feito para falar de Jesus de maneira prática? Esse é o Código Aberto, é um jeito diferente de estudar a Palavra de Deus, onde aqui a gente ultrapassa as fronteiras do nosso estudo semanal para fazer a diferença para o mundo. Vamos continuar as apresentações? Eu vou apresentar as duas juntas agora, porque eu descobri uma coisa bacana. Mara e a Rebeca estudaram juntas, moraram juntas, e aí amizade para a vida, é isso mesmo? Com certeza, minha amigona. Quando eu soube que ela ia estar aqui, eu fiquei com o coração cheio de alegria, porque é uma amiga muito especial, é uma amiga que vem de gerações essa amizade, né, Mara? Os nossos pais eram muito amigos e a gente teve a felicidade de morar juntas no internato e expandir essa amizade. Que legal. Nossos pais foram amigos de oração, a gente descobriu isso, na época que eles faziam teologia, né, no NASP Campo São Paulo. A gente falou assim, vamos levar esse legado? Vamos nos tornar amigas de oração Vocês também? continuam? Aí a gente continuou, quando a gente estava no ensino médio, a gente levou esse legado se reunindo uma vez por dia e orando juntas. E eu digo com clareza que a amizade, quando ela atinge esse nível espiritual, ela se torna eterna, né? Porque a gente sabe que essa amizade vai continuar no céu. Então Tinha mais gente desse grupo de oração que hoje está espalhada por esse Brasil e morou junto com vocês também? Na época que a gente era adolescente, a gente deixou só nós duas, porque a gente achava muito legal, porque a gente tinha docinho envolvido, né? Mas depois a gente começou a envolver as pessoas e orar por todo mundo, né, Mara? Com certeza, mas tem outras amigas muito especiais dessa mesma época que fazem parte, que são tão especiais quanto a Rebeca. E a gente leva essa amizade, realmente, esse grupo de amigas que se formou, que foi muito forte, a gente leva para a eternidade. E olha, uma morou no Canadá, outra morou lá na África, né? E vocês agora se encontram aqui no Código Aberto, e casadas, mães, e a vida continua. E o legal é fazer a conexão com o pastor Tiago, porque era justamente o colégio que ele é pastor. Gente, então é uma amizade assim, que do lugar que ele está agora. E é legal falar para os jovens que estão em casa que a gente teve essa experiência nesse colégio, e o sonho nesse delas internato. é ir para Natal, daí entra E aí a você. gente vai para Natal depois. Com certeza. Jovem, aqui ó, escuta uma coisa, tem amizades que a gente leva para a vida, e as amizades realmente solidificadas na palavra de Deus, com oração, pode vir o que vier. As amizades são soberanas quando é Deus que abençoa a amizade. Então você que é moça, você que é rapaz, às vezes tem aquelas coisinhas que entram na vida de um jovem, né? Bobeirinha que às vezes desgasta a amizade. Isso é bobeira, tolice, tem coisas mais importantes, que são os relacionamentos que duram a vida. Bacana ver vocês aqui. Sejam muito bem-vindas para mais um estudo da Bíblia. Obrigada. E vamos para a Suzane, né, Suzane? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia? Não nasceu ainendo, então, nessa temporada? Que bom, a gente está podendo aqui. Mas falta acho bom que tempo, vai né? No finalzinho da temporada. Vai cantar para a gente. Estarei com vocês. Fique esperto aí para participar com a gente também. Obrigada. Bom, tem que ir direto para o assunto, já gastamos tempo demais. Vamos fazer uma oração e hoje o Rochael ora para a gente. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos faz. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui agora, estudando a sua palavra, refletindo sobre ela entre amigos. Agradeço também por essa pessoa que está assistindo a gente, que ela também seja abençoada por Ti, que ela perceba suas bênçãos nas suas vidas. Em nome de Jesus, abra o nosso coração e a nossa mente para compreender e para falar o que o Senhor quer que a gente diga, pense e compreenda e guarde no coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nosso presente para você, querido jovem, antes de entrar no tema, você já sabe que nós temos aqui o nosso guia de estudo, só reforçando que o programa Código Aberto faz parte de uma campanha mundial de estudo da Bíblia, onde a cada temporada de 3 meses a gente compartilha todos os lugares do planeta Terra esse mesmo estudo. Estamos nessa temporada falando sobre os ensinos de Jesus de maneira bem descontraída e bem especial e profunda na Bíblia. E também deixamos para o nosso jovem o estudo da Bíblia. E esse aqui é um livro especial feito por educadores, gente que curte os jovens e escreveram com carinho, com ilustrações bacanas, a maneira diferente de você estudar a Bíblia. Isso aqui é um livro que dura mais do que uma temporada, por isso nós estamos oferecendo gratuitamente na nossa página do Código Aberto, que aparece agora na sua televisão, no seu computador, para você curtir a página, se cadastrar e receber inteiramente grátis esse material bíblico. Nossa professora, madrinha Sabrina, já é com você o recadinho de hoje. Roda lá. Sabe aquela matéria que quando o professor explica parece ser muito simples? Você olha e fala, nem precisaria de explicação, eu conseguiria isso sozinho. Mas quando chega em casa, na hora de fazer o exercício,
Bate um desespero porque parece que você não entendeu nada. Parecia tão fácil na teoria e na prática não deu nada certo. Às vezes eu penso que nós nos comportamos assim com relação à salvação. Nós sabemos tantos versos da Bíblia, nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos capazes até de explicar o sacrifício substitutivo que Ele fez em nosso lugar. Mas quando chega a hora de viver essa teoria, nós nos comportamos como se isso não fosse verdade. Procuramos sempre fazer algo para merecer a salvação. Procuramos apresentar algo de bom em nós para merecer o sacrifício de Jesus. Que durante o estudo dessa semana, você consiga, além de entender a teoria, viver na prática essa graça maravilhosa, esse presente lindo que Jesus nos deu. Valeu, Sabrina! Eu gosto muito de me atualizar com as notícias e nem sempre eu espero o Jornal da Noite, pelo contrário, já vamos em alguns sites e de manhã já recebemos o impacto das notícias. Alguns dias atrás, estava navegando pela internet e me deparei com uma história. Balal e Abdullah, 2 nomes não brasileiros que, na verdade, ambos viveram no Irã. E no Irã, quando alguma coisa séria acontece, a consequência é mais séria ainda. Balal matou Abdullah com 7 facadas alguns anos atrás. Ele foi preso e esperou a condenação de morte por enforcamento. A lei islã não permite alternativa, Balal seria enforcado alguns dias atrás. A imagem que vazou pela internet mostra um momento muito forte e as leis iranianas dizem o seguinte: a família do filho morto é quem empurra a cadeira no cadafalso para que o assassino morra. E essa cena aconteceu e viralizou pela internet. A mãe de Abdullah, 7 anos depois do seu filho morto, agora sim tinha o direito à vingança justa de empurrar a cadeira do assassino do seu filho, Balal. E a história conta, e o jornalismo prova, e as fotos comprovaram, de que no momento que ela iria empurrar a cadeira, Suzane, alguma coisa diferente aconteceu. Ela vai em direção ao corpo daquele assassino que está encapuzado. Antes de empurrar a cadeira, ela dá um tapa na cara do assassino do filho. E daí, de uma maneira muito diferente, inovadora e imprevisível, ela afrouxa a corda do pescoço de Balal, tira a corda e diz: eu perdoo você. Segundo as leis iranianas, se a família do assassinado perdoar o assassino, ele pode ser liberto da pena de morte. Vai continuar preso, mas sobrevive. E a cena mais linda que me surpreendeu depois, e a mãe Rebeca vai entender, é a mãe do filho assassino se jogando nos pés da mãe do filho assassinado, beijando os pés e dizendo: obrigado, você salvou o meu filho que matou o seu filho. Essa história me surpreendeu e foi bem próxima ao Dia das Mães, e isso me marcou muito, porque eu acho que de uma maneira prática, humana, a gente entende o que é salvação. Isso é humano, porque ainda está envolvido pecados, mas veja que interessante, a salvação é algo imprevisível, e nessa semana estamos estudando salvação. O que para vocês vem como relance do céu a palavra salvação? Fala, Rebeca, já está emocionada, né? Eu estou emocionada porque eu pensei em toda essa dinâmica, uma mãe perder um filho e poder perdoar o assassino do filho. Eu só consigo ver como dádiva de Deus. É um presente que Deus dá pra gente, é Deus trabalhando o nosso espírito. E quando eu penso em salvação, a primeira coisa que vem para mim é alívio. Porque quando você está engasgado, quando você está com um problema e você é livrado desse problema, o alívio se mistura com a felicidade. E eu me sinto aliviada, e esse alívio segue da felicidade, porque tudo de ruim poderia acontecer, mas nosso Jesus, ele veio. E ele é filho de Deus. Deus abriu mão de Jesus para vir salvar a gente, e esse alívio pode ser sentido. Esse alívio misturado de alegria, de fé e de esperança. Amém. Rochael, Deus Pai, Filho e Espírito Santo as últimas 3 semanas, e agora a gente reúne os 3 para falar da palavra mais importante da Bíblia, que eu acho que é essa: salvação. Eu fiquei imaginando a seguinte história. Essa sua história. Se fosse assim, se a mãe viesse, afrouxasse a corda e falasse: desça daí, subisse no lugar dele, colocasse a corda no pescoço e falasse assim: agora empurra. E o cara empurrasse. Uau! Ilustração perfeita. Percebe? É isso que aconteceu com a gente. Então, é muito mais do que isso, do que simplesmente afrouxar a corda e tirar. Ele afrouxa, tira, coloca no seu pescoço e fala: agora empurra. E o cara empurra. E xinga ainda.
A lição já começou com cara de que está terminando, e só estamos começando a discussão. Fala, Mara, salvação. De fato, é muito emocionante a gente pensar nesse ato dessa mãe, porque a gente vê que não tem lógica, não tem explicação ou razão para esse ato. De fato, ela poderia ter feito diversas outras coisas, ter ido até a mídia, reclamado, falado, e ela escolhe ir pelo caminho não lógico. E é exatamente isso a salvação, né? Quando realmente nós estávamos perdidos, jogados fora, o inimigo já imaginava que não haveria salvação para a raça humana, Cristo e Deus e o Espírito Santo vieram com um plano perfeito, que seria dar o próprio Cristo, Jesus Cristo, morrendo por nós. Não é uma solução lógica, foge da lógica, um ser divino vir até a terra e morrer por nós. É realmente um dom precioso e algo que nos emociona ainda mais do que ouvir essa história dessa mãe, né? Pastor Tiago, o trimestre, estamos todos nessa temporada falando dos ensinos de Jesus. Como é que você pode emoldurar o aspecto dos ensinos de Jesus sobre esse tema dessa semana, que é salvação? Quando Jesus falava sobre si mesmo, ele falava sobre salvação. E ele deixou bem claro algumas coisas durante a sua caminhada. O anúncio do seu nascimento já era falando a respeito daquilo que ele iria fazer, que era salvar. E ele passa depois, a gente vai ver isso durante o estudo, que ele passa o ministério dele ensinando sobre a missão dele, que era salvar, que isso era de graça, que não era algo meritório, que ele ia simplesmente entregar, que era graça, era um presente. E então, ele ensina tudo isso, mas é claro que depois de falar muito sobre salvação, ele vai demonstrar a salvação através do sacrifício substitutivo que ele fez, né? Que a morte era exigida, mas a morte do assassino. No nosso caso, a morte é exigida também. Existe uma morte exigida e Cristo vai lá e substitui. E foi isso que Cristo ensinou, mas mais do que isso, foi isso que ele viveu por nós. Um momento muito mais do que romântico. O que vocês pensam sobre a palavra salvação e o sentimento do amor? Eu acho que a salvação e o amor, eles andam de mãos dadas. É quase se você estivesse falando, o espelho tem dois lados, um do lado vai estar a salvação, outro o amor, porque é a mesma coisa, é Deus agindo. Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele foi mostrando a salvação como pílulas, né? Olha, aqui está um pedaço da minha salvação, curando as pessoas, oferecendo amor, oferecendo perdão. E com a morte dele, ele mostrou a salvação por completo. E nisso, ele sempre demonstrou amor. Então, acho que não tem como separar as duas coisas. Eu acho bacana pensar na diferença que existe do que Cristo é. Porque, às vezes, a gente olha para Deus e olha para tudo isso, a gente pensa em Cristo Jesus como um fiscal, que a gente erra e está lá anotando, né? Como fiscal de trânsito. Você passou no sinal, ele anotou. Você está falando do celular, ele anota. Mas ele só faz isso, ele te dá uma multa e acabou. Eu gosto de pensar em Cristo, nesse amor dele, na salvação dele, como sendo um salva-vidas, que vai lá de manhã na praia, coloca uma bandeirinha falando, olha, você não pode passar daqui. Só que se você passar, ele não vai lhe multar, ele não vai pegar seu RG, não vai anotar seu CPF, não vai chamar sua mãe. Ele desce de onde ele está, vai até lá e te salva. E Cristo é esse o Cristo. É o Cristo que viu que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como disse Paulo. Ele desceu da cadeirinha, viu, você atravessou a bandeira, mas ele não ficou multando. Ele foi até lá e salvou, amou e foi até onde a gente estava e tirou a gente de lá. E nós, como seres humanos, muitas vezes a gente vê a pessoa passando da bandeira e fala, bem feito. Agora vai vir a consequência, né? Oh, porque crueldade. O perdão pra gente é um pouquinho mais difícil. Deus não, né? Deus, ele simplesmente vai. Jesus vai, pega e salva. E ainda diz, eu te amo, eu tô aqui. Se você fizer isso de novo, eu vou te resgatar de novo. Ontem eu estava vindo para cá, né, para os estúdios do Novo Tempo. Eu estou ali em São José. E eu estava voltando do estúdio para São José, às 6 horas, 7 horas da tarde, pela Dutra. E eu vi pelo retrovisor que um carro fechou um outro caminhãozinho e começaram a se perseguir. Eu já afastei para o lado, falei assim, a coisa vai fechar. E de repente ele passou à minha frente e num momento de fúria, o caminhãozinho da frente, o cara tirou uma barra de ferro e jogou na pista. E ela veio quicando em direção ao meu carro que eu joguei para o canto e o outro saiu. Eu falei assim, gente, que fúria, que vingança, que raiva. Nós, seres humanos, no fundo, somos todos potencialmente raivosos, vingativos e cruéis. Conseguimos controlar, mas parece que a nossa natureza, ela grita por esses momentos de vingança e dizer, pagou, tem que levar. Verdade. Né? Verdade. Olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Gente, tem que chamar um intervalo, o programa começou quente, estamos felizes da vida por isso. Estou nas minhas mãos como presente, que você vai entender por que eu estou com isso aqui, logo depois do intervalo. Já a gente volta no seu programa Código Aberto. Não sai da Novo Tempo não, hein?
De volta no seu programa Código Aberto, estamos no segundo bloco falando sobre salvação, tá bom demais a discussão, hein? Quando a gente fala em salvação, tem em minhas mãos um presente, eu fico imaginando a cena, Rebeca. Imagine que você, Mana, recebe um presente e você fica feliz da vida. O embrulho é bonito, você sabe que dentro tem algo que você queria muito, e aí você recebe o presente e você pede só um minutinho para a pessoa que lhe presenteou, vai ali, pega a sua carteira e diz, tá bom, e agora quanto é que eu pago? Não, é um presente. Não, eu tenho que pagar alguma coisa, e a pessoa diz assim, ok, eu agradeço o presente, mas está aqui, ó, obrigado pelo presente, pegue o dinheiro daquilo que você me pagou. Essa história existe ou não? Existe. Presente a gente paga de volta? Não, o presente não, né? Mas às vezes a gente tenta, né? Tenta a gente pagar. quer retribuir de alguma maneira. E agora eu pergunto para vocês, nós temos como pagar pela salvação? É uma ofensa, né? Pagar pelo presente. É uma Já pensou? ofensa. É uma ofensa. Você me deu um presente, eu tenho que pagar você, não, desculpa, por eu não favor. quero ficar em dívida com você. Aí é difícil a gente receber alguma coisa de graça, inclusive de Deus, imaginar alguma coisa. A gente desconfia das pessoas, né? Recebe alguma coisa, não. O que esse cara está querendo? Alguma coisa está querendo comigo. E aí a pergunta que eu faço, quanto a gente pagou pela salvação? Nada. De fato, a salvação é um dom gratuito de Deus. E não há nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer que faça com que a gente pague ou deixe de pagar pela salvação. De fato, foi um presente de Deus. E nós não podemos pagar por ela. Mas, em contrapartida, nós podemos retribuir, que é o que a gente faz quando a gente recebe um presente muito bom, né? Quando a gente recebe um presente bom, a gente fica tão encantado com o presente que a gente quer agradar a pessoa que nos presenteou. E é exatamente isso que a gente deve fazer com esse dom que nós recebemos, com a salvação. Retribuir com a nossa vida, adorando a Deus, louvando a Deus, passando tempo em comunhão com Deus. Essa retribuição à salvação. Acho bacana o termo, mas, você não pastor, paga de volta, retribui o carinho. Mas, sinceramente, Exatamente. nada retribui também, não. O que Nada nós eu faço poderíamos retribui. fazer? É porque quando eu aceito a salvação, recebo a salvação entra para dentro de mim e eu repito a salvação, repito o evangelho. Se eu sou perdoado, eu perdoo. Se eu sou amado, eu amo. Se eu sou acolhido, eu acolho. Pelo outro. Na verdade, a gente não retribui a Deus diretamente. Ele fala, quando você faz a um desses meus pequeninos, você faz a mim. Então, mas não deixa de o ser uma retribuição, né? Mas não acredito que seja uma retribuição, seja consequência do que ele fez. E quando eu recebo a salvação, e a salvação faz parte de mim, eu não tenho como não fazer isso. É como se eu não Mas conseguisse receber não a fazer. salvação não é uma maneira de responder a Deus com o mesmo carinho que Ele nos dá? Aceitando. Mas não é o que eu retribui. vejo. A questão assim, eu não pago, é porque retribuição... Não é uma retribuição compatível. compatível. Não é no Isso mesmo não, nível, não é no uma mesmo retribuição. patamar Mas é uma nunca. retribuição. É, assim, na minha esfera, eu que entendi eu que eu posso recebi fazer, né? algo, eu recebi algo. E aquilo que assim, a É um graça, carinho de volta. É um carinho que assim, A eu retribuição, preciso fazer não, isso. eu Preciso- receber é a retribuição. O que eu faço com o que eu recebi é consequência. Não é uma coisa assim, agora eu vou retribuir. Peraí, vou fazer alguma coisa para Deus aqui porque eu vou retribuir. Não, mas daí Percebe? isso aí algo o natural. legalismo. É isso que a gente não pode. Não, Sim. mas é muito próximo. Não são obras que retribuem a Isso, salvação. mas aí Mas é a nossa Exatamente. aceitação Eu tô chamando que diz, Senhor, atenção. obrigado, eu quero mudar de vida. Porque Eu estou as- chamando a atenção porque há uma linha muito tênue. Agora eu recebi, agora eu retribua. Porque a Percebe? aceitação, ela gera atos. Isso é um fruto da aceitação. Mas não é um legalismo. não é nem consciente essa retribuição. Na minha percepção é essa. Não é assim, agora eu vou retribuir, percebe? Não é um ato racional do processo. Eu recebi, e essa é a grande retribuição. E quando eu recebo a salvação, se eu recebi realmente, eu retribuo porque eu não tenho como o que fazer, senão eu fazer alguma coisa para outras pessoas. Mas, de certa forma, é um ato racional, porque gratidão é racional. Gratidão é entendida. Eu entendo que eu recebi a graça. Uma vez que eu entendo que eu recebi a graça, não é algo simplesmente, Deus mexe no meu inconsciente, eu começo a fazer coisas inconscientes. Não, eu recebi a graça, aceitei a graça, aceitei o presente. E em gratidão, e uma gratidão racional, me leva a isso. O que Deus espera de mim? Não Posso uma dar um obediência exemplo? que Não pague a obedi- dívida, não há uma mas é um obediência que comportamento gere natural isso. que é Eu acho- mudado pelo cristianismo que impera na tua vida, né? Exatamente. É isso que eu exatamente. A forma que eu vejo é assim. Nós pensa na intenção da pessoa. Lembra aquele termo dever favores? Eu fiz isso por fulano, ele me deve um favor. No mundo da Certo, política, isso acontece em todos os Com ambientes. frequência. Eu Todos te os dou para ambientes. receber em troca. Se a né? gente está devendo o favor a Deus, seria esse lado errado, de obra, né? Eu vou devolver. Mas se no íntimo da nossa alma, nós somos gratos, a intenção vai ser positiva para Deus. Muito obrigada, Deus. Eu sei que eu não posso fazer nada para retribuir, mas aqui está a minha gratidão. Eu vou te oferecer isso, eu vou trabalhar para o Senhor, por gratidão. Então, o que está por trás? É a intenção. E a intenção, Deus sabe o que está no íntimo do coração. Deixa eu ver a Suzane. Suzane,
Olha, eu acho que tudo que eu posso retribuir não vai chegar nem aos pés daquilo que Jesus fez por mim. Porque tudo que eu faço é imperfeito, né? Eu, como ser humano, todas as minhas atitudes, todos os meus pensamentos, eles são impuros porque a minha natureza é pecaminosa, eu nasci em pecado, né? Eis que em pecado me formou, eu nasci, né? Davi fala isso. Então, eu acho que, como as meninas estavam comentando, como o Rochelle comentou, eu acho que essa questão da retribuição é algo que flui naturalmente a partir do Exatamente. momento que Mas há você uma reação. recebe. Há uma reação, porque natural. quando você recebe a salvação, não tem como você permanecer no mesmo lugar. Exatamente. Não tem como você ser igual, você se torna uma pessoa diferente. Mas eu continuo sendo um pecador, né? Que está debaixo da graça do Senhor Jesus. E eu acho que, como resposta a esse gesto do Senhor por mim, eu retribuo, mas dentro das minhas limitações. E o Senhor aceita essa minha retribuição, mesmo Sabe o que eu imperfeita. estou me lembrando aqui? Eu tenho uma filha de 5 anos, Thalissa, eu sou pai corujíssimo, todo mundo sabe disso. E a gente enche de presente, ela tem um quarto de brinquedos, a gente traz, eu viajo muito, toda viagem eu trago brinquedo para ela. E aí um dia ela chegou na cama, pensa num papel amassado, rabiscado, com dedo, talvez pedaço de papel rasgado, mas um rabisco. Gente, quem olha aquilo ali, dá pena, não tem nada de beleza estética, né? Então, Ela deixa ela falou, ver isso. e ela entregou para mim e falou, papai, para você. Se eu for pensar racionalmente, quem sou eu, dono de tudo que dá o dinheiro para ela, eu pago a vida dela, a gente tem o quarto, eu sou, entre aspas, a divindade para ela no dia a dia dela. O que um papelzinho rasgado, com dedinho machucado, tudo feio, vai representar para mim? Nada, E, no sinceramente, meu nível. Você acha Mas que ela vai fazer aquele papelzinho ali? quer papai, me pagar? Papai me deu um Papai, presente e agora eu vou todos fazer os isso pra ela. legos Não. que você me deu, aqui está a minha gratidão. Entendeu? Ela Não, fez não. do tipo assim, nossa, eu amo tanto meu papai, eu vou fazer esse desenho pra ele, É percebe? isso. Mas não assim, agora eu vou retribuir meu pai aqui fazendo presente Como se eu pra estivesse ele. devendo, Não, por favor. Mas por isso, na favor, verdade, aí é não entendi. o resultado do amor. Do amor. Porque Sim. é um amor tão grande que Cristo teve por nós, que Deus teve por nós, que a gente quer, de alguma forma, demonstrar que nós o amamos. E isso flui naturalmente, lógico, não é nada planejado. Vou amar Deus hoje. Não, Isso, é uma exatamente. resposta ao amor que Ele Natural teve por nós. disso. E, Não é logicamente, tão racional tudo que a assim. gente possa fazer, como a Thalissa fez, não vai chegar aos pés. Nada. Mas até mesmo esse pequeno amor que nós demonstramos, Deus o transforma Sem dúvida. para aceitar. Eu abracei, guardei e até hoje levo nas minhas Bíblias que eu tenho os Eu acho papeizinhos que ela me dá. a gente, de né? repente, está usando a palavra errada. Talvez não seja retribuição, seja Exatamente, gratidão. talvez. Gratidão. Simplesmente. Uma gratidão Né? prática em ações. Isso. É como Porque a se gente você me dá estudou- um presente, eu te dou um sorrisão, cara, obrigado, dou um abração. Eu nem pensei para fazer isso. Sim. Percebe? É o que eu falei, quer pagar em troca o presente, eu te dar de volta. Cara, nossa, que legal, eu te dei um abraço. Assim, não tive como não fazer isso. Eu acho que quando a gente recebe a salvação e recebe mesmo, uau, a gente não tem como não fazer. Mas muda a vida. E né? muda a vida. Jovem, porque a gente passou um trimestre inteiro falando sobre lei, uma temporada sobre obediência. A gente desconstruiu essa ideia de que a obediência forçada, essa obediência mascarada, ela não salva, não adianta nada. Agora, dá para perceber no olhar de um jovem cristão quando ele recebe o amor de Deus. E a lição fala bem claro, a iniciativa da salvação vem de Deus. Homem não pode fazer nada. Homem não pode agradecer nada. Homem não pode pagar por nada. Nós fazemos rabiscos diante do nosso Pai universal, Deus. Mas é importante que a gente tenha esse recebimento da salvação. E aí eu pergunto para vocês, qual é o papel fundamental de um jovem nessa dinâmica da salvação? O que ele deve fazer ao assistir o Código Aberto? João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa, ele não deu um presente por cortesia. Acho que uma primeira coisa que a gente tem que entender, e quem está assistindo hoje pensando nesse tema de salvação tem que entender, o presente de Deus não foi por cortesia. Ele não deu algo simplesmente porque ele passou no shopping e comprou algo para mim, não é cortesia. É porque eu não podia fazer isso. E acho que a primeira coisa que tem que ter no nosso coração, a primeira coisa que tem que despertar no nosso coração esse tema é isso. Deus fez aquilo que eu não podia fazer. Deus fez algo que era impossível. O problema do pecado e as consequências do pecado era completamente impossível para que eu resolvesse. Eu não tenho condição de resolver isso. Então vem Deus e me dá um presente que não é simplesmente, como eu disse, uma cortesia. É o suprimento da minha necessidade básica, da resolução de um problema que eu não teria como resolver. Com certeza. E eu acho que esse jovem, de uma forma muito específica, tem que viver
de forma a dar sentido à salvação de Cristo. Opa, como assim dar sentido à salvação de Cristo? Até usando esse próprio pacote de presente que você mostrou, pastor, é como se alguém lhe desse um presente muito precioso, a caixa é linda, o embrulho é maravilhoso, e você fica lá no Não meio abre. do seu aniversário, você faz, nossa, é lindo, eu gostei muito, eu não sei o quê", e não abre. E não abre, não É usa. isso, o presente é maravilhoso, todos sabemos disso, mas é necessário abri-lo. É necessário experimentar a salvação. E se experimenta a salvação aceitando Cristo Jesus na nossa vida todos os dias e vivendo de forma a fazer que a salvação faça sentido. Através dos resultados, através das obras, através do que a gente busca fazer para dar sentido a essa salvação. E são muitas as coisas que a gente pode fazer, né? Na verdade, cada um tem seu dom, tem o seu talento, e você tem que buscar juntar as duas coisas. Oferecer seus dons e talentos em louvor e em gratidão a essa salvação. Deixa eu jogar aqui uma pergunta que eu tenho que ainda falar do perdão. Tem que dar tempo de tudo hoje ainda. Jesus morreu como um mártir? Não, porque Marte morre por uma causa que o antecede. Cristo morreu por uma causa que o sucede, que é a, salvação, que é a nossa salvação. E um mártir pode fugir da morte? Não, né? Não, o Marte não. É interessante a gente pensar nisso, porque o Ele jovem se às vezes entregou, pensa, né? Jesus foi o mártir da fé. Mártir tem que morrer. Paulo podia escapar? Não podia. Tiradentes podia escapar? Não podia. Então eles entram para a história. Joana d'Arc podia escapar? Não podia. Agora Jesus, e esse estudo dessa semana fala durante um dia inteiro sobre esse ato voluntário de Jesus, que em todos os momentos, a maior tentação de Cristo não foi dor, não foi todo mundo chicoteando, não foi trovoada, não foi prego. A maior tentação de Cristo é que em todos os momentos, até ele dizer está consumado, ele podia cair fora. Ele podia sair. Um dedinho minúsculo dele, uma piscada de um meio cílio, traria bilhões de anjos e destruiria tudo. E ele até a morte tinha essa possibilidade de reverter essa atitude. Então, eu queria... O que isso impacta vocês? Jesus podia sair em todos os momentos e não saiu. Você disse aí o que o jovem pode fazer. Se ele entender essa história, reconhecer, colocar o preço, o tamanho desse presente que ele ganhou, sabe, é como se você soubesse de um presente que você ganhou, o esforço que a pessoa teve, o sacrifício que ela teve, o valor que isso toma para você, desse presente, o valor que toma para mim. Quando eu receber a graça e a salvação e entender o valor que isso teve, o que envolveu isso tudo que eu recebi, é difícil realmente eu não receber isso de maneira muito valorosa e fazer alguma coisa com isso. Sim. Né? Então, uma coisa que o jovem pode fazer é compreender realmente o que é essa salvação, o que Cristo fez por você para que acontecesse isso. Fantástico. E quando colocar isso dentro dos meus sentimentos, dentro das minhas emoções, dentro do meu coração, né, das minhas emoções, as minhas emoções vão me levar a outras atitudes, as minhas emoções vão me levar a outras perspectivas de vida, porque eu compreendi o valor do que é a salvação, do que Cristo fez por mim. Rebeca, temos pouco tempo, mas eu tenho que aproveitar a tua estada com a gente aqui como psicóloga para falar sobre o perdão. Todos sabemos que a salvação traz o perdão. A E o perdão é um libertação. alívio para a alma. Como que a psicologia vê hoje a importância do perdão na vida? Porque alguns recebem, mas não aceitam o perdão, né? Eu gosto de pensar que quando a gente não oferece o perdão ou não aceita o perdão, é como se a gente tivesse numa camisa de força emocional. Pensa numa camisa de força em volta do coração, do cérebro. Ela vai impedindo a gente, ela vai... sei lá, é uma coisa que te enrijece emocionalmente. E a gente sabe que a falta de oferecer o perdão e aceitar o perdão pode dar vazão para problemas emocionais, doenças emocionais. Pode ser uma das coisas que inicia uma depressão, uma ansiedade. Então, a gente sabe que está ligado ali com coisas não positivas emocionalmente. Quando eu ofereço o perdão, eu estou sendo generosa com a pessoa que eu estou dando perdão e comigo mesma. Porque aí eu não estou tomando aquele veneno que eu quero que a pessoa tome. Né? Porque se você não está oferecendo perdão, você está tomando o veneninho que era para ela. Tipo, a Maranata me magoou. Nossa, eu nunca mais vou conseguir lidar com a Maranata. Ela está vivendo a vida dela. Eu estou aqui com ressentimento. Eu tenho clientes de coach, pastor, que tem problemas de negócios porque não perdoou o pai. Olha isso. É porque o pai falava que ele era isso, e ele não perdoou, ele continuou achando que ele era incompetente, burro, Travou tal. a vida por falta de um Travou perdão. nos negócios porque não tinha que perdoar o pai. E quando perdoou o pai, ele conseguiu se perdoar e conseguiu ir bem nos negócios, conseguiu emagrecer. Eu emagreci 11 quilos, porque eu perdoei meu irmão. É mesmo. Incrível. Testemunho pessoal. agora. Verdade, meu irmão era obeso mórbido e eu tinha que agradá-lo, engordei. Quando eu consegui perdoá-lo, eu consegui parar de tentar agradá-lo também e culpá-lo por isso e consegui emagrecer. Tenho que chamar um intervalo, mas eu quero ouvir um pouquinho mais sobre perdão.
Não sai daí, nós vamos ouvir a Suzane no terceiro e último bloco, mas eu queria me aprofundar um pouquinho, porque eu acho que tem nesse exato momento um jovem cheio de graça de Deus, vivendo desgraçadamente por não entender o perdão. Eu queria me aprofundar nisso um pouco mais, porque, jovem, o perdão é um dom que vem da salvação de Cristo Jesus. Se você se sente perdoado, você perdoa. Agora, quem não sabe perdoar, tem dificuldade com salvação e com a eternidade. E eu queria te ajudar a entender um pouquinho mais, para você sair desse programa livre para sempre. Rápido intervalo, já já a gente volta no seu Código Aberto, um jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. De volta, e a pergunta que eu te faço direto ao coração agora. Você se sente perdoado? Você já sentiu realmente a importância de perdoar? Não é fácil, doutora. Tem gente que está presa no perdão. E às vezes a gente recebe o perdão de Deus, mas não sabe repassar o perdão de Deus para os homens e para as mulheres. E às vezes a gente recebe e não aceita esse perdão porque a gente tem concepções erradas sobre o perdão. Deus esquece quando ele perdoa. O ser humano não consegue. Então, tem gente que chega para mim e fala, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Eu fui estudar um pouquinho sobre o perdão para ajudar as pessoas que chegam até nós com essas dificuldades. Eu fui ver a teologia do perdão. A teologia de Deus é o seguinte, do perdão. Você primeiro oferece o perdão, e o comportamento vai seguindo, do esquecimento, do amolecimento do coração. Então, Deus primeiro ofereceu perdão pra gente e joga nossos problemas nas profundezas do mar. Nós somos humanos. Aí, se alguém chegar para mim e falar, olha, Rebeca, não dá para perdoar, eu não consigo, eu já tentei. Eu diria para essa pessoa, primeiro, decida perdoar. O perdão é uma decisão. Então, você vai decidir primeiro, ok. E aí você vai pedir ajuda de Deus. Porque a gente sabe que não vem de nós. Não vem de nós, ser humanos, pecadores, com dificuldades emocionais, dificuldades espirituais. Então, eu ofereço primeiro, peço para Deus me dar essa bênção, me ajudar, e Ele vai estar trabalhando comigo. Porque eu sei que a Bíblia fala, é muito clara, Deus dá o querer e Ele dá o efetuar. E eu falo com propriedade, eu vi já muita gente aprendendo a perdoar porque elas dão o passo de fé. E aceitar o perdão, porque é tão difícil? Porque muitas vezes a gente tem uma autoestima muito baixa, a gente se sente inadequado, a gente sente que a gente foi longe demais, mas a gente tem que entender que Deus ama a gente incondicionalmente. E se Ele está oferecendo perdão para a gente, quem sou eu para negar? Quem sou eu para negar essa dádiva? Então, é aprender o auto-perdão, é você aprender que sempre há uma nova oportunidade. Amanhã, não, hoje. Hoje é um dia para eu fazer diferente. Eu posso ter errado ontem, posso ter errado antes de ontem, mas hoje eu aprendo com o meu erro, eu aprendo com as minhas recaídas e vou continuar tentando. E quem que vai me dar ajuda para eu tentar e conseguir? É Deus. Agora uma pergunta para jogar um pouquinho mais de gasolina na fogueira. Falamos do jovem que não sabe perdoar. E o telespectador que já pediu muito perdão e não foi perdoado pela pessoa, como é que ele segue em frente? Porque tem gente que tem essa vontade de eu seguro o perdão para o outro para que o outro não sobreviva. Só que o outro já pediu perdão. Você tem que entender que quando você pede perdão, você se libertou. Agora, talvez tem gente que diz, olha, é um pai que não me perdoou, eu vou carregar para o resto da vida a falta do perdão do meu pai e não vou viver por causa disso. Agora eu quero falar daquele que é vítima da falta de perdão. Como é que é? É porque o perdão, eu não preciso necessariamente chegar para olha, eu te perdoo, tá? Eu perdoo, e se a pessoa não quer receber meu perdão, eu já perdoei. Da mesma forma, eu pedi perdão e me sinto perdoado. Porque ficar preso a outra pessoa, porque ele não me disse isso. Não, eu pedi perdão, eu me arrependi, e, na verdade, eu preciso me preocupar com a minha transformação. O que o meu perdão pelo outro faz em mim, e o que o meu reconhecer que eu me arrependo também faz em mim. Eu tenho visto isso acontecendo, pastor, nos meus clientes de coaching e em muitas questões administrativas, coaching executivo, trabalhando com a questão do perdão para libertação. Inclusive, eu pedi o perdão, a pessoa não perdoou, mas eu me sinto perdoado porque eu me arrependi. Por causa de Jesus. Vamos pontuar agora, pastor, no final de toda essa discussão sobre perdão, a salvação em Cristo Jesus. Se eu não fui perdoado por alguém que eu já pedi perdão, eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para Cristo. Para Cristo. Eu tenho que olhar para Jesus. Quando eu estava na faculdade, lembro de alguns momentos que nós fizemos trabalho em grupo, só que a nota era individual. Tinha um grupo, mas a nota era de cada um. Eu fazia uma parte, outro fazia outra parte, tudo mais, só que recebia a nota individual. Quando alguém não fazia a parte dele, o grupo tinha uma nota, mas cada indivíduo tinha a sua. Acho que o perdão é mais ou menos isso, é um trabalho em grupo. Só que se você não fez a sua parte, bem, eu fiz a minha parte. Ok. Eu não tenho o seu perdão. É claro que o relacionamento talvez fique
instável ou não se resolva. Mas agora, o que eu devo fazer? Eu devo fazer, Senhor, eu perdoei. E eu peço, Senhor, que cure o coração dele para que ele consiga aceitar que eu perdoei, para que ele consiga me dar o perdão também. E olhar e reconhecer que, nesse processo, toda a maior bênção, se eu não tenho o seu perdão, eu tenho o perdão de Deus e estou em paz com o céu. Tenho que chamar a música da Suzane. Só um recado para você, querido telespectador. Ninguém na face da terra tem o direito de escravizá-lo pela falta de perdão. Ninguém em toda a tua vida, em toda a tua existência, por mais próxima que seja de você, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser cônjuge, pode ser melhor amigo. Ninguém no mundo tem o direito de te escravizar, pela falta do perdão. É em Cristo Jesus que nós somos mais do que vencedores. Suzane, que programa de hoje, a melhor ainda é saber que música que você vai escolher para esse dia tão especial nosso aqui. Essa música eu escrevi imaginando várias situações, como, por exemplo, um fogo que não queima, um rio que não deságua em algum lugar, né? Uma criança que não corre para abraçar o pai. E eu comecei a estender esse pensamento imaginando como seria a cruz sem um sacrifício, o pecado sem o perdão. E o mais incrível é que Deus, Ele imaginou tudo isso e fez. Simplesmente fez, por amor, por graça. E essa canção fala desse momento. Louve a Deus. Como eu poderia imaginar um fogo que não queima? Que não corre para o mar, um sol que não brilha e não aquece, uma criança que não corre para abraçar. Como eu poderia imaginar? Poderia imaginar o céu sem ver tua obra, sentir a brisa e não suspirar, e pensar que nada disso foi criado por um eterno que é e sempre será. Como eu poderia imaginar? Como eu poderia imaginar? São tantos mistérios, segredos que me fazem acreditar. Foi revelado o futuro, e pra que me preocupar? Ele sempre imaginou e fez tudo. Como eu poderia imaginar a cruz sem sacrifício, o pecado sem o teu perdão, 3 dias sem a tua ressurreição, vida eterna sem a redenção. Como eu poderia imaginar? Como eu poderia imaginar? São tantos mistérios, segredos que me fazem acreditar, acreditar.
Querido jovem, esse é o clima que a gente conclui o Código Aberto de hoje. Ninguém aqui encena nada, ninguém aqui dramatiza nada, a gente vem aqui para compartilhar nossa experiência com Deus junto com você. Rapidinho, um tweet de cada um, de tão rápido, sua impressão da lição de hoje, para o nosso jovem que assistiu a gente durante toda essa discussão tão boa. Pastor. Que salvação é um presente a ser aceito, a ser vivido e a ser entendido que não é pelas minhas forças, pelos meus méritos, é porque Deus me ama e é só aceitar o amor. Que realmente, através dos nossos atos, nós possamos dar sentido à salvação de Cristo, exercendo pela fé o presente que Ele nos deu. Amém. Cristo não me deu a vida dele, Cristo não me deu a morte. E tendo a vida, de novo, que eu refaça, que eu reproduza, que eu dê mais vida também a partir da vida que Cristo me deu, que é a salvação. A salvação me liberta eternamente das camisas de força do pecado. Amém. Fico pensando, como estamos falando aqui de Balal e Abdullah, de uma mãe que perdoou na forca, e eu termino lendo para você o que está em João capítulo 3, versículo 16, que é um dos versículos mais importantes da Bíblia, né? Talvez a Bíblia inteira possa ser resumida num único versículo. E esse versículo é o versículo mais lido, mais anunciado, mais pregado e mais utilizado para representar o verdadeiro sentimento de Deus para cada um de nós. Querido jovem, falamos de perdão. Telespectador, nós falamos de lutas, nós falamos desse presente que a gente recebe, nós falamos da tua libertação, mesmo que alguém tente te prender por não lhe perdoar. Esqueça essa vida e pense na vida eterna. Porque a minha Bíblia diz, em João 3,16, que é o tema dessa semana e o nosso verso áureo especial, dizendo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se algum jovem ainda está na dúvida se essa salvação é para ele, o que é que você diria? Para olhar aí e perceber que Deus amou o mundo. Se ele está nesse mundo, ele é amado por Deus e é para ele. Um jovem que ainda está na dúvida se é para ele ou não essa salvação, Mara. Aceite a salvação e ele vai sentir a liberdade que só Cristo Jesus pode dar. A salvação certamente é para você, porque Jesus veio a este mundo, morreu por você na cruz. Experimente a salvação. Mesmo que você não acredite que a salvação é para você, aceite, repetindo, é para mim, é para mim, é para mim, até entrar, porque é para você, não tem como dizer assim, mais do que isso. Se é, como diz o pastor, se é para o mundo, você está no mundo, é para você. Não existe caminho tão longe que a gente tenha ido. Não existe pecado pior que a gente tenha feito. Não há nada que seja tão sujo, tão horrível que Deus não possa perdoar. Eu sei que a gente pode ter feito muita coisa errada. Você pode estar assistindo e falar, não, isso Deus não vai me perdoar, eu fui longe demais. Não, você nunca foi longe demais. Deus pode te perdoar, Ele vai te perdoar. É só você aceitar. Aceita a salvação, aceita e você vai sentir uma liberdade como nunca antes. Bem, querido jovem, tudo que a gente pode fazer aqui é dizer isso para você. Nós estudamos essa semana a salvação, estamos estudando um trimestre sobre os ensinos de Jesus e eu fico me perguntando se não há uma revolução para acontecer. Não dá para falar em salvação sem falar em ação a partir da salvação. Eu fico me perguntando onde estão os nossos telespectadores, esse movimento, talvez adormecido, de uma geração que, munida da palavra de Deus, possa olhar para o céu e dizer, meu Deus, quer saber? Se me perdoam ou não, eu sigo em frente. Se estão me judiando ou não, eu sigo em frente. Se me traíram ou não, siga em frente. Se o teu passado é vergonhoso, se você um dia recebeu água antes de ir para uma balada, né? Sim. Eu fico pensando aqui, se você um dia recebeu um abraço pouco antes de um grande pecado, ou depois de um tremendo erro, você ainda se pergunta, não mereço, entenda de uma vez por todas. O Código Aberto não é para estudar uma lição. O Código Aberto é para transformar a vida mediante a palavra de Deus. E eu louvo a Deus ter agora esses 2 minutos para olhar nos teus olhos e dizer, meu querido jovem, você foi feito para esse céu de Jesus, nos braços de Deus.
Todos nós aqui temos histórias, todos nós temos vergonha de alguma parte nossa. Na televisão a gente se maquia, põe uma roupa e aparece na vitrine televisiva. Mas sabe que por trás da televisão, por trás de cada apresentador, cada pastor, cada um de nós, existem lutas, existe natureza pecaminosa, existem pecados que eu tenho que me libertar. Ah, pastor não tem isso. Claro que tem sim. E todos os dias eu sou obrigado a me lembrar da salvação em Cristo Jesus, para eu levantar, respirar e dizer, minha filha pode ver no papai um exemplo que nem ela sabe o quanto eu já errei. Isso é horrível para nós. Eu penso, Senhor, minha esposa me observa pensando que eu sou perfeito? Jamais. Os segredos estão aqui dentro. Aí, jovem, vem a Bíblia, né? Numa semana como essa dizendo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agora estão unidos em função da tua salvação. A salvação é um dom de Deus, a salvação é presente que vem do céu, a salvação é inimaginável aos mundos caídos, impossível de entenderem e dizer que tudo isso cabe dentro de um único ser humano cuja digital é exclusiva. Deus morrer por uma digital exclusiva, que é isso? É o que acontece, isso é lindo. Eu quero pedir a você, essa semana, faça um pacto com esse Deus, aceite esse chamado de Deus e nas redes sociais, nós temos o nosso Facebook. Eu sonharia em ver nessa semana uma revolução nas redes sociais de jovens engajados, colocando no nosso Face do Código uma experiência com Deus. Tire uma foto, faz um selfie, coloque, pastor, estou aqui, olha, cheio de graça. Eu aceito a salvação e o Código Aberto é esse programa que está abrindo para mim os horizontes da eternidade. Esse é o meu desafio para você. Entre lá no nosso Face, assista o nosso selfie do Código, participe, se engaje nessa revolução do bem, mas acima de tudo, compartilhe. Você tem o potencial de compartilhar essa salvação. Semana que vem, nós vamos ter um estudo ainda mais específico sobre a salvação. E você vai perceber que agora nós vamos destrinchar ainda mais sobre a salvação aplicada de maneira prática na tua vida. Vamos começar já essa semana de maneira diferente? Vamos começar já na Revolução do Bem? Surpreenda a gente, surpreenda Novo Tempo, defenda o Código Aberto, mas acima de tudo, aceite a salvação em Cristo Jesus. Caiam os céus, caiam a terra. Aceite a salvação em Cristo Jesus. Você foi feito para o céu. Você foi feito para esse céu, querido jovem. Deus te abençoe. A gente tem que encerrar. Semana que vem tem mais Código Aberto. Já estou aqui contando as horas para te reencontrar. Sábado, 3 da tarde, nós temos o nosso encontro marcado do Código Aberto, que é esse nosso jeito diferente, criativo, sincero e honesto de olhar nos teus olhos e dizer, Jesus está voltando. A gente se encontra no próximo Código Aberto, nosso jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. Um abração. Tchau, tchau.